Vamos começando então, a gente vai falar hoje sobre yoga, a gente vai falar hoje sobre terapias, a gente vai falar como esses dois universos se unem, se eles são diferentes, se eles são muito parecidos, o que tem em comum e o que tem de tão diferente nesses dois universos. Eu resolvi trazer esse assunto aqui hoje porque é muito comum, né? A gente vê tanto em espaços de yoga, por exemplo, que oferecem terapias, tanto pessoas que trabalham com as duas coisas, né? Pessoa professora de yoga, que é o meu caso, por exemplo, e terapeuta. Então, por que que isso acaba caminhando tanto junto, né? Eu acho que se eu fosse resumir em uma fala, seria porque eles são muito complementares, né? E seria também porque eles têm objetivos em comum. Mas eu quero trazer isso para vocês hoje, assim, numa reflexão, através da visão dos passos do yoga. Então, a gente entender o yoga e a gente entender o tanto que a terapia tem a ver com esse yoga, né? O tanto que, inclusive, né, dentro do meu estudo no yoga, que eu já sou professora há 5 anos, desde 2016, enfim. E aí trabalho com terapia há mais tempo, né? A terapia veio antes para mim do yoga e depois começou a caminhar junto. Mas quando eu comecei a estudar mais profundamente o yoga, eu comecei a identificar que muita base daquilo que a gente estuda e que a gente aplica através das terapias vem desse conhecimento ancestral dos Vedas, né? Que é uma das bases do yoga. Né? O yoga ele vem também, né? Ele vem do Tantra, que ele vem dos Vedas, né? Uma das partezinhas ali dos Vedas. E aí a gente começa a entender esse background, assim, né, das terapias que tá muito embasado nessa filosofia e nesse conhecimento do yoga. Então, é por isso que eu senti hoje de falar aqui para vocês um pouquinho mais sobre o caminho do yoga, porque através desse caminho do yoga vocês vão entender que a gente pode trabalhar terapeuticamente também e como que essas duas coisas podem se unir. Então, para trazer um pouquinho dessa ideia, né, para vocês, eu queria falar um pouquinho dos passos, né, do yoga. Quando a gente fala de caminho do yoga, então quem já conhece um pouquinho aqui, pelo menos já ouviu falar alguma dessas palavras, a gente fala do Yoga Sutra de Patanjali, né? O Yoga Sutra, ele fala desse caminho, que é o chamado Ashtanga Yoga. Ashta são 9, né? Os 9 passos do yoga, que não tem nada a ver com a prática física Ashtanga Yoga, tá? É o caminho do yoga de desenvolvimento pessoal. E aí a gente vê, né, primeira ligação aí com a terapia. Qual o objetivo de fazer terapia? Qual é o objetivo dos processos terapêuticos? É autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento como espírito, como alma. E é o mesmo objetivo que tem o yoga. E aí a gente vai ver isso. Então, falando um pouquinho do Yoga Sutra e do caminho do yoga, a gente tem como primeiro passo, e depois eu vou destrinchar um pouquinho algum deles. Primeiro passo ali os yamas, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Hoje os yamas, eles são disciplinas éticas. Então, são regrinhas, né, para um bom convívio, para um bom viver em comunidade, para um bom pensar no todo, porque o yoga tem isso, pensar no todo. E eu vejo também que o nosso objetivo como ser humano, como evolução, como espírito, é conseguir essa união. Então aí a primeira coisinha que se liga aí no yoga já. Depois disso tem os niyamas. Vou falar um pouquinho desses dois depois, porque eu acho importante, né? Que são as observâncias. Então é um trabalho mais interno, né? Enquanto os niyamas têm muito a ver com a forma como você lida com o todo, os niyamas têm muito mais a ver com o teu trabalho interno. E é isso que a gente faz também na terapia, obviamente. E aí, o terceiro caminho, né, o terceiro passo deste caminho, desculpe, são os asanas, que são as posturas físicas do yoga. Então, é trabalhar também o corpo, que é essencial para a nossa saúde, né? A saúde física, mental e espiritual. Né? A saúde do ser humano, ela passa por todos esses patamares. Não adianta eu ter só um deles saudável, só um deles bom. Né? Eu preciso desses três, no mínimo, caminhando juntos. Ah, mental também, esqueci.
os 4 caminhando juntos, né? E aí muita gente conhece o yoga só como os asanas, né? Acha que yoga é postura física, é malabarismo, é fazer um monte de coisa. Não, tem muitas formas de você abranger o yoga. E o yoga é um caminho muito grande, né? Não é só a postura física. A postura física aqui, ó, tá vendo? Eu tô falando de 9 passos, a postura física é um passo, né? O asana é um passo. Depois, o quarto passo são os pranayamas, né? Que é o controle da nossa energia vital, é uma forma de a gente fazer o controle da nossa energia vital através da respiração, né? Porque, como dizem, né? A gente nasce, quando a gente nasce com uma quantidade de respirações por minuto e uma quantidade de respirações ao longo da vida. Por isso que dizem que as pessoas ansiosas ou que respiram muito curto morrem mais cedo. Então, quanto mais controle você tem da sua respiração, mais energia vital você assimila, você absorve, assim maior vitalidade, maior saúde. Então, aprender a respirar corretamente, aprender a regular, dependendo da tua necessidade no dia, no momento, é fundamental para um bem-estar físico e emocional, tá? Porque é uma coisa que a gente vê também, e eu costumo dar uma prática nas minhas aulas de yoga, que é uma prática de sentir as fases da respiração. Tem até acho que um vídeo no meu canal do YouTube, se vocês quiserem olhar depois, sobre a respiração, e que eu falo um pouquinho dessas fases, e a gente vê que muita gente respira com 10% da capacidade respiratória. Isso gera estado de ansiedade, estado de medo. Assim, o seu corpo tá entendendo, eu tô com medo, eu tô ansioso, eu tô nervoso. Mesmo que você não esteja, porque você já adquiriu aquele padrão respiratório, e aquele padrão respiratório tá gerando um desequilíbrio mental, emocional e, consequentemente, físico. Então, aí que a gente vai vendo essas ligações, né? Às vezes eu tô trabalhando alguma questão terapêutica, por exemplo, tô trabalhando uma terapia, tô trabalhando uma questão ali de uma pessoa que tem se sente muito ansiosa ou que reage como se tivesse ansiedade ou que reage com muito medo. E talvez se ela trabalhasse também a respiração dela, esse caminho de equilibrar isso, de curar essa questão, seria muito mais fácil, seria muito mais direto, muito mais limpo, tá? Porque os nossos corpos vão criando padrões, e esses padrões a gente vai entendendo ali mentalmente que é assim que eu tenho que reagir. E aí isso se reflete na nossa vida. Então, às vezes, a gente pode mudar através do corpo. Depois, o quinto caminho é Pratyahara. Pratyahara é a abstração dos sentidos. Então, o que são, né? São os nossos 5 sentidos. Então, é eu conseguir me desconectar desses 5 sentidos e apenas estar. Então, muitas vezes, algumas meditações que a gente fala que são meditações, nem são meditações, são Pratyahara, né? São só mecanismos de você se desconectar dos sentidos. Para eu conseguir meditar, primeiro eu preciso me desligar dos sentidos. Porque os sentidos, eles estão o tempo todo, né, me chamando atenção para algum ponto. Então, para que eu consiga ter esse estado de presença e de plenitude, eu preciso saber como me desligar dos sentidos. Depois, o 6º passo desse caminho é Dharana. Dharana é concentração. Então, eu me desliguei dos sentidos e agora eu consigo estar em presença, concentrado no momento atual. E aí sim que eu vou para o 7º passo, que é Dhyana, e Dhyana sim que é meditação. Então, o estado de meditação, às vezes a gente nem chega nele, mas a gente precisa de toda essa estrutura, e só o fato de você estar trabalhando essa estrutura, você já está evoluindo essa tua capacidade de presença, essa tua capacidade de te conectar consigo e de te conectar com o todo através de si, né? E aí, o último passo final, que seria o grande objetivo do yoga, e é o grande objetivo da vida, e o grande objetivo terapêutico, é o Samadhi. Samadhi é a iluminação, ou a plenitude. Né? Não é iluminar, acender e sei lá, né? Mas é esse estado de plenitude, onde tudo está certo, no lugar certo, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto plena em total equilíbrio. E é claro, né, que isso eu vejo assim, imagino
hoje em dia, assim, eu vejo que a gente pode, dificilmente a gente atinge esse estado de samadhi de repente, né? Assim, mesmo que a gente siga esse processo todo. Por isso que esse processo todo tem que ser um trabalho diário, um trabalho constante, um trabalho de evolução do ser. Mas eu entendo que a gente experimenta, sabe, pequenos samadhis, a gente experimenta esses estados de total plenitude, esses estados onde a gente respira e se vê assim, não, tá tudo certo, tá tudo no lugar certo, eu me sinto conectada com todos, estou num lugar de amor incondicional, nas terapias, no Theta Healing, por exemplo, a gente fala muito do amor incondicional, que é isso, sabe, essa conexão com o todo de forma plena. Mas antes de eu chegar nesse lugar, eu preciso passar por mim, né? Eu preciso passar por pequenas regras, por pequenos equilíbrios e tudo mais. A Ju ali falou que é difícil mesmo, mas é que depois de um tempinho, né? Mas no começo, depois de um pouco de prática, vai ficando mais fácil. Quanto mais a gente pratica, por isso que a gente tem um negócio no yoga que chama sadhana. Sadhana é a prática diária. Então é você fazer, refazer, repetir e continuar repetindo aquilo até que aquilo vire um hábito, até que aquilo vire parte de você. E aí, quando aquilo tá virando parte de você, é porque você já conquistou aquilo. Então, pra gente conquistar, a gente tem que repetir. A gente tem que fazer. Porque não é assim, né? Estalar os dedos. E aí, como eu falei lá dos 2 primeiros passos, lembra? Que é yamas e niyamas. Eu quero falar um pouquinho sobre eles, porque eu acho que é o começo de tudo. É onde a gente começa, né? Onde a gente dá os primeiros passos rumo a esse lugar, né, de iluminação, rumo a essa plenitude. Então, primeiro tem que seguir os primeiros passos, que são essas regrinhas. E essas regrinhas têm que ser aplicadas todos os dias. A gente escorrega em muitas delas, muitas vezes, e tá tudo bem também, né? Somos seres humanos, estamos em evolução. Mas se a gente sabe delas, a gente está sempre se renovando e procurando se melhorar. E sempre que a gente está se procurando se melhorar, a gente está evoluindo, a gente está melhorando a nossa visão, a nossa comunicação com o todo, a nossa ligação com o todo. E esse é o objetivo do yoga, esse é o objetivo da terapia, né? Que a gente faz terapia para lidar com a gente faz terapia para lidar com o outro. Então, tudo muito conectado. Falando dos yamas primeiro, né? Os yamas são essas regrinhas para lidar com o todo, lembra que falei? Então, o primeiro yama chama ahimsa, que é o mais conhecido, né? A gente ouve bastante essa palavra, tem lugares que chamam assim. Ahimsa é não violência, né? Ficou muito famoso com o Gandhi, que pregava não violência, que fez revoluções sem violência. Então, ahimsa é a gente agir com não violência. E eu acho que isso é muito legal, porque eu percebo assim, muitas vezes, tanto no yoga quanto na vida, tanto quanto nos processos terapêuticos, as pessoas fazerem, por exemplo, eu tenho muito cuidado em não ser violento com o outro, com os animais, mas eu esqueço de não ser violento comigo, né? Então, eu me forço a fazer alguma coisa que não me faz bem, eu me julgo, eu sou dura comigo, eu me prejudico fisicamente, enfim, né? Às vezes, o ahimsa ele tem que, às vezes não, sempre, né? O ahimsa ele tem que valer tanto pro que eu faço comigo quanto pro que eu faço pro outro, porque é um reflexo uma coisa da outra. Como é que eu posso não praticar a violência contra um animal, por exemplo, e ser violenta comigo todos os dias nas minhas atitudes, né? Quando eu não me respeito, quando eu não me priorizo, quando eu não me cuido, né? Então, o ahimsa, ele vale para tudo. Ele é o princípio básico. Se não tiver ahimsa, vocês não conseguem nem desenvolver os outros. Então, se você quer começar de algum lugar, começa da não violência, com os outros e com você, tá? Depois do ahimsa tem um outro que eu amo e que eu falo muito em terapia, inclusive, que é o satya. Satya é a veracidade, é a verdade, né? Comunicação não violenta muda a vida realmente. Outro tema que eu trago muito em terapia, porque muitas questões ali, às vezes, de relacionamento estão ligadas a simplesmente não conseguir
se comunicar de forma não violenta, de forma sem agressividade, né? Então é bem importante. O Satya, que é a veracidade, eu vejo que é um outro ponto para mim, assim, dos cruciais no processo de autoconhecimento, no processo de evolução no yoga, no processo de evolução terapêutico, no processo de curas profundas. Então, nas terapias, assim, eu acho que um dos que eu mais abordo, talvez aqui, arrisco dizer, que é Satya, né? Por quê? Sermos verdadeiros conosco e sermos verdadeiros com os outros, né? Então, você dizer a verdade sempre e você dizer a tua verdade. Qual é a diferença, né, dessas coisas? Então, você dizer a verdade é simplesmente não mentir, né? Você dizer ali o que está acontecendo. Já dizia até na Bíblia também tem, né? Então, tudo bem que isso aqui é de antes até da Bíblia, mas assim, também tem, né? Mas o ser verdadeiro com você, eu vejo que é um passo muito importante, eu vejo que é onde a maioria ali tá derrapando hoje em dia, né? Às vezes a gente quer se encaixar, às vezes a gente quer caber, às vezes a gente quer ser aceito, às vezes a gente quer se sentir, não sente que merece, às vezes a gente quer se ajustar, e aí a gente se molda dentro de um modelo que não é quem você é. E aí o que acontece? Você não está sendo verdadeiro com você. Então, por exemplo, nas terapias eu vejo muito isso através dos chakras. A pessoa não consegue comunicar a verdade dela, comunicar aquilo que acredita, o que ela gosta, o que ela é, o que ela pensa, os objetivos dela. Ela tá vivendo ali para satisfazer o meio, para caber no meio. Então, não está sendo verdadeira consigo. Então, esse é um ponto, assim, crucial no processo evolutivo, assim. É algo que eu entendo que a gente não muda de uma hora para outra, mas que a gente está sempre trabalhando. E como a gente tem muito estímulo externo, né, muito estímulo da vida, assim, forçando a gente a se moldar, forçando a gente a caber, a gente às vezes escorrega e volta para esses padrões. Então, eu mesma na minha vida eu senti que eu comecei a viver meu propósito, a fazer o que eu acredito, sabe? A seguir o meu caminho de verdade, a me sentir mais leve, mais livre, quando eu comecei a assumir mesmo, não, eu sou isso aqui. Essa aqui é a minha verdade, é assim que eu quero viver, é nesse trabalho que eu acredito, eu quero trabalhar com energia, eu quero trabalhar com equilíbrio, eu quero trabalhar com terapia, é isso que eu sou, naturalmente, isso é meu. Quando eu comecei a aceitar isso, manifestar isso, né, e não querer mais caber em moldes, foi quando eu comecei a sentir que eu comecei de verdade a dar passinhos no meu processo evolutivo. Porque se a gente continua mentindo ali pra gente, a gente estagna. E aí você pode fazer pelo outro, pelo mundo, mas não vai, não adianta. Então, eu acho que é um ponto importantíssimo. Eu vou tentar deixar gravado dentro do possível, mas acho que consigo. O Instagram tem sido bem legal comigo, nesse sentido. Depois, Asteia. Asteia é honestidade. Então, se liga muito à verdade ali, mas é ser honesto, ser justo, ser verdadeiro, tá? Depois a gente tem um que é até um pouco polêmico, que é o Brahmacharya. Brahmacharya é a abstinência sexual, né? Claro que a gente, se for num caminho de santidade, de coisa assim, que não é o nosso objetivo aqui, talvez fosse literalmente a abstinência sexual, né? O que eu vejo hoje é esse cuidado com a tua energia sexual, a forma como você compartilha. A energia sexual é a base da sobrevivência, né? Ela é a base da criatividade, ela é a base da tua energia vital, ela é a energia da Kundalini, a energia que te move. Então, se você tá aí, né, compartilhando de qualquer jeito, sem critério, com qualquer pessoa, né, imagina o quanto que você desperdiça dessa energia que aplicada à tua evolução e à tua vida te trariam muito mais benefício. Então, eu vejo Brahmacharya nesse sentido, tá?
Podem trazer outras visões, a minha visão não é absoluta. Depois, a parigraha. A parigraha é não possessividade. É a gente entender que a gente não é dono de nada, mas que ao mesmo tempo a gente tem tudo, né? É eu entender que as coisas estão em constante fluxo na minha vida. É eu não me apegar a nada, porque tudo que eu me apego é uma âncora para mim. Pensa que você quer evoluir, você quer ser leve. Tudo que você apega é um peso que você está colocando na tua mochila e fica mais difícil andar. Então, mais ou menos por aí. Então, são esses, tá? Não é difícil, né? Mas a gente escorrega mesmo assim, porque a gente tem as nossas coisinhas ali. E aí, isso tanto no yoga quanto na terapia é um vigiar constante, é um aprendizado constante. Às vezes a gente se percebe, por exemplo, não cometendo a violência em um ponto. Você acha que você está totalmente pleno em tudo, e aí você percebe que num ponto você está sendo violento com você ou com o outro. Aí você acha que você está sendo verdadeiro com tudo, aí você percebe num ponto que você está se enganando, por exemplo. Então, né, esse que é o constante processo evolutivo, esse que é o constante aprendizado. Então, esse é o para a forma de lidar com o todo. Depois a gente vem falar aqui, né, dos niyamas. Os niyamas são a forma de você lidar com você, são os seus processos. Como é que você se cuida para o seu processo evolutivo? Né? E aí a gente tem o primeiro que é Saucha. Saucha é limpeza. Então, primeiro de tudo, eu preciso estar limpa, no ambiente limpo, com o meu corpo limpo, porque limpeza é parte da saúde, né? Então, é limpeza física, limpeza emocional, limpeza mental, tudo isso é limpeza, tá? E espiritual em muitos casos, tá? Depois, Santosha. Santosha é contentamento, é estar nesse estado onde eu agradeço a tudo que eu tenho, onde eu me contento com aquilo que eu tenho. Contentar-se não significa não querer continuar evoluindo, significa valorizar tudo aquilo que você já tem. Gratidão, que a gente fala muito, né? Depois vem Tapa. Tapa é austeridade. Então, é aqueles esforços diários que a gente sabe que a gente tem que fazer, que a gente tem que galgar ali no nosso processo evolutivo. É estar em constante trabalho, né? Esforço. Mas não aquele esforço nadar contra a corrente, aquele esforço direcionado. Você sabe o que você quer fazer. Você tá ali, ó, no teu propósito. Mas eu quero falar um pouco de propósito também, de Dharma. Depois, Swadhyaya, que é o autoestudo, né? Em algumas escrituras mais antigas falava do Swadhyaya como estudo espiritual, mas o estudo espiritual e o autoestudo, para mim, são as mesmas coisas. E aí a gente percebe isso no yoga, a gente percebe isso na terapia, quando a gente começa a se trabalhar e a gente começa a se conectar mais com o Criador, a gente começa a se conectar mais com o Criador dentro de nós, a gente começa a se conectar mais com o outro. Então esse autoestudo, sabe? É um negócio constante. Então você vai estudar através de escrituras, através de professores, através de aulas e através do seu próprio autoconhecimento do teu processo. E depois, por último, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é a entrega a Deus, ou ao Criador, ou ao universo. É essa confiança, eu entrego minha vida, eu deixo fluir, que eu sei que é o caminho certo. Aí eu quero até dar uma dica para vocês de um livro, ele é meio chatinho de achar, mas acha na Amazon. Acho que ele tem, eu comprei esse na Índia, mas eu acho que ele tem de Kindle, de coisa assim, esse aqui, ó, 4 Chapters on Freedom. Esse livro, ele é do Yoga Sutra, mas ele fala de uma forma bem atual, assim, e bem legal sobre esses processos todos, sobre esses passos todos do yoga. Então, acho que se tiver oportunidade, vale a pena lê-lo. Então, aproveitando essas dicas de livro, né? Eu quero dar essa dica aqui também. Na verdade, eu acho que ele nem chama mais isso. Esse aqui é do Deepak Chopra.
chama Sete Leis Espirituais do Yoga. Se não me engano, agora ele chama Sete Leis Espirituais só, ou Sete Leis Espirituais do Sucesso, mas é o mesmo livro, tá? O conteúdo interno é o mesmo, é que esse é muito velho. E esse livro aqui, ele traz esses passos, esse olhar para a vida através do yoga, esse processo de autoconhecimento através do yoga, de uma forma mais cotidiana, com uma linguagem bem cotidiana, não a linguagem do sânscrito e tudo mais, que é o que o yoga traz, tá? Vamos lá. Eu falei que eu queria falar de karma e dharma, né, também. Eu vou aproveitar esse ponto para falar disso antes de entrar em chakras e coisinhas assim que todo mundo gosta. Então, como a gente está falando aqui, né, todo esse processo, esse passo a passo que eu vou fazendo, evolutivo ali do yoga, né, todo esse Ashtanga Yoga, todo esse caminho do Yoga Sutra que eu vou fazendo com o yoga, eu vou fazendo ele sempre direcionado com o meu Dharma. O que é o meu Dharma? É o meu processo, é o meu propósito de vida, né? É aquilo que eu vim aqui para realizar, é o meu processo evolutivo, é o meu caminho de vida. Então eu vou seguindo esse passo a passo, dentro dos princípios e tudo mais, na direção do meu caminho. Então imagina que cada passo desse é o degrau e o propósito é a direção. Então seu propósito é a sua direção de vida, ele é o teu guia, né? Então qualquer coisa que você faça deve estar alinhado ao teu Dharma, ao teu propósito. Porque assim você tenha a certeza, entre aspas, de que você está no teu processo evolutivo, de que você está avançando. E aí quando a gente fala, né, karma e dharma, o que é o karma? Aí tem muito aquela coisa ai, aquela pessoa é meu karma. Nossa, ai, que karma, tal coisa. Como se karma fosse uma coisa negativa, né? Mas karma nada mais é do que resultado de uma ação. E isso a gente traz muito na terapia também, né? Porque às vezes a pessoa chega reclamando de alguma coisa, ah, porque isso sempre acontece comigo. Tá, como que você manifestou isso na tua vida, né? Como que você trouxe isso pra você? E aí que é o karma. Em algum lugar você teve uma ação que está resultando nisso. Então, karma é o resultado de uma ação. Então, você está resultando. O resultado pode ser positivo, o resultado pode ser negativo. Tudo depende da ação. E aí, como que eu alivio os karmas negativos? Estando presente em cada decisão. Estando presente no momento presente, né? Eu tá consciente daquilo que eu estou fazendo. Então, consciência alivia os karmas negativos, digamos. Outra coisa, estar agindo em Dharma, estar agindo no meu propósito, evita que eu gere karmas negativos. Então, esse que é o caminho, né? E a gente vê isso se apresentando na vida, não é só no yoga, isso é um ensinamento do yoga, né? Dos Vedas, mas é um ensinamento para a tua vida inteira, né? Uma outra coisa que eu queria falar também, né, que eu acho bacana dessa coisa do yoga e da terapia e tudo mais, que quando a gente fala ali, então, no terceiro passo, que a gente falou de asanas, né, das posturas físicas e tudo mais, a gente vê também o yoga, esses asanas, não só como uma forma de cuidar do corpo, né, os pranayamas, não só de uma forma de melhorar a respiração, mas o yoga como terapia mesmo, né? A gente tem até o yoga terapia, mas qualquer yoga eu diria que é terapia, né? Qualquer prática física de yoga eu diria que é terapia, qualquer pranayama eu diria que é terapia. Por quê? Yoga trabalha ansiedade, trabalha depressão, trabalha dores crônicas, trabalha dificuldade de foco, dificuldade de atenção, trabalha tanta coisa, né? E aí a gente tem, né, yogas mais direcionados, pós-parto, pré-parto, que mais? Nossa, tem tantas vertentes, né? Tem tantos direcionamentos, mas isso é muito legal, assim, da gente entender. É o que é, nada mais é do que eu usar todas as ferramentas que o yoga me traz, todos os ensinamentos que o yoga me traz, focados num objetivo principal de uma cura específica.
Então isso é muito legal de ver. E quando às vezes a gente tem um caso de uma pessoa que está passando por uma questão dessas, né, como depressão, ansiedade, dores crônicas ou problemas sérios ali na vida, às vezes a terapia combinada ao yoga é um combo perfeito, né? Uma parte ela vai trabalhando aqueles bloqueios, porque todas essas questões geram bloqueios também no nosso corpo físico, né? Nos nossos nadis, que a gente fala, que são os canais de fluxo de energia do nosso corpo. Gera bloqueio nos nossos chakras, né? E aí, quando a gente está trabalhando isso também fisicamente e através da respiração, através dos pranayamas, a gente consegue ir desbloqueando esses pontos de energia. Eu vou desbloqueando esses pontos de energia através da prática e ao mesmo tempo eu vou trabalhando as questões emocionais e mentais que me geraram este bloqueio. Então é um trabalho ali que vai em duas frentes diferentes e aí eu consigo realmente levantar, sabe? Sair daquele lugar de estagnação, sair daquelas dores, sair daquele processo. Muitas vezes, né? E sem necessidade de entrar em coisas mais pesadas, mais difíceis, né? Medicamentos e coisas assim. Então, conseguir uma cura, né? O yoga trabalha também os nossos sistemas endócrino, né? Por exemplo, então a gente equilibra. Eu tenho mesmo, para mim, histórico, né? De estar com desequilíbrio de tireoide e tudo mais e conseguir trabalhar isso através do yoga, né? A gente trabalha visão, eu conheço gente que zerou miopia através do yoga, sabe? Então tem uma terapia aí não só corporal, mas mental e emocional muito grande através da prática. E aí eu falei dos nadis, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem do que eu tô falando. Os nadis são os nossos canais principais. Então a gente fala assim dentro do yoga que a gente tem três canais principais: Ida, Pingala, então um de um lado, outro do outro, e Sunshana, que é o canal central. Onde a gente tem aqui os nossos chakras, né, seria no Sunshana, que é o canal central. Mas Ida e Pingala, que são feminino e masculino, eles vão se entrelaçando, né, como duas cobras, assim, e sempre esse pedaço de cruzamento entre esses dois canais é onde está um chakra. Tá? Por isso que um chakra bloqueia um fluxo de energia, por exemplo, quando às vezes um chakra está em desequilíbrio, tá? Então, o equilíbrio do feminino e do masculino abre espaço para o livre fluxo de energia no Sunshana, que é o canal divino, que é a conexão lá do seu Kundalini com a energia divina. É o caminho central, é o canal central, o canal de evolução, né? Então, trabalhar o feminino, trabalhar o masculino e todos os aspectos disso, eu não tô falando de homem e mulher, tá? Tô falando de aspectos femininos, aspectos masculinos dentro de nós. Como que a gente faz muito isso? A gente faz muito esse equilíbrio de feminino e masculino através dos nossos canais, Ida, Pingala, Sunshana, através de respiração, por exemplo, aquela respiração alternada, é uma maravilha para a gente equilibrar os dois hemisférios, né? Equilibrar as polaridades feminina e masculina do corpo, equilibrar Ida e Pingala. E, consequentemente, abrir espaço no nosso Sunshana, no nosso canal central. As práticas físicas, né, as posturas, né, as torções, os movimentos, todos eles são arquitetados, digamos, para abrir espaço no corpo, para abrir e desbloquear esses pontos onde a energia não está fluindo, ou seja, fazer fluir no canal central. Por isso que a gente, se você, para quem já pratica yoga, assim, né, faz a prática física do yoga, deve perceber que é muito mais fácil meditar depois da prática do que antes. Né? Por quê? Porque depois da prática eu já abri tudo isso, já abri esse espaço, a energia está fluindo no meu corpo, então eu consigo sentar e deixar ela fluir através da minha mente, eu deixo ela fluir em mim. Enquanto se eu tô ali toda travada, toda dura, tensões do meu dia, fica mais desafiador, não é que não é possível, tá? Fica mais desafiador esse movimento de centrar-se, de estar presente, essa conexão com você, né? Esse estado de presença mesmo, esse estado de autoobservação. Então, as práticas físicas, elas ajudam muito nisso também.
Elas são feitas para te trazer um conforto físico, ou seja, uma saúde física, e são feitas para desbloquear os teus canais de energia. E aí, desbloqueando esses canais de energia, te prepara para o estado meditativo. E o estado meditativo te prepara para o estado de plenitude. Entende? Dá para entender agora por que eu comecei lá atrás, das bases, do passo a passo do yoga? Porque cada um vai puxando o outro. E aí a gente entende a importância de tudo. Não dá para ignorar nada, não dá para escolher, vou fazer só físico, sabe? Assim, é um passo a passo, né? Tudo faz parte desse nosso processo evolutivo. Então, é legal que, assim, isso seja hábitos diários, né? Que a gente tenha isso aplicado na nossa vida. Então, desde esses princípios que a gente falou, né? Os yamas e os niyamas, até o movimentar-se, até o respirar adequadamente. E além disso, tem também, né, as instruções de yoga de hábitos de autocuidado. Então, dessa limpeza, do raspar a língua, do limpar, né, as vias aéreas para respirar melhor. Tudo isso pensando num bem-estar físico, mental e espiritual. Então, quando a gente pensa em yoga, a gente pensa em bem-estar físico, mental, espiritual e emocional, né? Porque a gente quer um ser saudável, como eu falei lá no começo, é um ser que tem tudo isso em equilíbrio e não apenas parte disso, né? Não apenas um ou outro. Outra coisa legal que eu quero falar um pouquinho, rapidamente, porque eu já falei em várias outras lives, em várias outras aulas sobre chakras, né? E os chakras, eles são esses, como eu falei, lembra? Onde cruza e de Pingala é um chakra. Esses chakras que são centrais, né, de energia, eles são como se fossem, eu falo que eles são como se fossem represas de energia. E aí eu giro aqui, ele gira e distribui a energia para aquela área do corpo, para aquela área da vida, para aquela questão ali. Então, os chakras, eles são todos trabalhados também através das posturas do yoga. Eles são trabalhados também através das respirações, também são trabalhados nas meditações, né? E dentro das terapias, né, por exemplo, com a radiestesia, eu sempre trabalho equilíbrio de chakra, eu faço ativação dos 12 chakras, a gente faz limpeza de chakra, equilíbrio de chakra, a gente faz uma avaliação através dos teus desequilíbrios, porque os teus desequilíbrios de chakra dizem muito sobre os teus desequilíbrios de vida, assim como as tuas dificuldades ou facilidades em posturas do yoga também te dizem muito sobre a sua vida, né? Então, o que você tem dificuldade de abrir, por exemplo? Ou o que você tem dificuldade de fechar, de curvar, de dobrar, de alongar, flexibilidade? Vai pegando, entende? Tudo isso tem um pouquinho ali na tua vida. Então, é um reflexo. Por isso que algumas linhas falam, né? Pratica que tudo vem. Né? Não é tão simples assim, né? Só vai lá e pratica. Não, pratica com consciência. Pratica com presença. Observa o que você está fazendo. Observa o que teu corpo está te dizendo. Observa. Uma coisa que eu gosto muito de falar nas aulas de yoga, né? Observa como é que a tua mente trabalha com você quando você entra numa postura ou quando você faz uma respiração, né? Ela tá te trazendo coisas positivas ou ela tá te trazendo desconforto? Você quer sair logo daquela postura, você não aguenta mais, ela tá te dando raiva, irritação. Tudo isso faz parte. Tudo isso é autoconhecimento, né? Então, vocês viram um tantão de coisa assim que o yoga e a terapia se conectam? Não tem separação e por isso que tá sempre junto, sabe? Por isso que anda junto, por isso que complementa, né? Eu acho que não tem nada que trabalhe o físico que entende tanto o ser integral quanto o yoga, né? Então, isso que é bem legal da gente observar na vida, tá? Então, para quem tiver interesse, eu tô com turmas abertas, 2 turmas de segunda e quarta, 7h30 da manhã, online, de yoga. Eu tenho feito há mais de um ano aulas online já, nas minhas turmas particulares, e dá super certo, os alunos estão super felizes, gostam, nem querem voltar mais pro presencial, porque tem o conforto de estar na casa e tudo mais. Então, pode ser uma oportunidade para você que está querendo iniciar. Não tem
restrição ali de eu já pratico, eu nunca pratiquei, ah, eu sou flexível, eu não sou flexível, sabe? Não tem essa, sabe? Se você não é flexível, é por isso que você precisa, sabe? Se você não tem força, é por isso que você precisa. Se você tá com pouca disposição, é por isso que você precisa. Então é ao contrário do que a gente imagina, né? Se eu não tenho, é isso que eu vou conseguir e conquistar através. Por quê? Apesar de ser uma prática em grupo, o yoga é individual, não tem competição, não tem fulano faz tal postura e eu ainda não faço. Não interessa isso, é o teu processo evolutivo. O quanto que é maravilhoso você chegar sem conseguir colocar a mão no pé e depois de um tempo você conquistou aquilo, é pra você, não é pra mais ninguém, sabe? E o que você mudou na tua vida, a sua capacidade de foco, como é que tá a tua respiração, tudo isso são conquistas individuais, mas que afetam esse todo. Isso que é muito bonito do yoga, né? Então, para quem quiser, tá aí essa oportunidade. Deixa eu ver que tá me dando aqui baixa conexão. Vocês estão me ouvindo? Voltou, eu acho. Pois é, Hugo, bora fazer. É bom ter uma orientação, sabe? Mesmo você pode praticar, você pode ver vídeos, mas é bom ter alguém ali te olhando, te ajustando numa postura, te dizendo como chegar naquele caminho, sabe? Facilita muito. Então, se puder fazer parte, eu acho que você vai gostar. Bom, deixa eu ver. Me perdi um pouco aqui com essa queda aí da internet. Outros pontos que eu queria falar. A base, né? O que é isso tudo, né? Para que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso para evoluir, mas a gente faz tudo isso para a gente se conectar com esse todo, para a gente evoluir no todo. Quando a gente fala, né, do todo somos um, isso é o yoga, né? Isso é a união. O yoga significa, né? Muita gente traduz como, né? Eu não acho que é uma palavra intraduzível, né? Assim que fala, mas se traduz de muitas formas por união. Porque o que é essa união? É a união de mim com Deus, com o Criador, com o todo. É de união de mim com você. É a união de nós todos, né? É o entender o verdadeiro sentido do todos somos um. É ver Deus em mim, é ver Deus no outro. Né? Muitos mantras falam isso. Namastê, né? Eu saúdo o Deus que há em mim, saúdo o Deus que há em você. Então, isso que é. Fabrício, saudade de você, sumido, pensei em você esses dias. E então essa é a beleza, né, da prática do yoga. Essa é a beleza de você se trabalhar o teu autoconhecimento, porque a tua cura é a cura do todo, né? O teu equilíbrio é o equilíbrio do todo. A tua conexão interna é a conexão com o todo. Então, não dá para você sair fazendo pelo todo. Se você não fizer por você primeiro, então faça por você. E aí que a gente começa da prática. Aí que começa daquele passo a passo. E quem entrou agora aí, Fabrício, ó, depois ouve lá no começo, passo a passo ali do yoga, porque é isso, sabe? Esse que é o grande insight, o grande lance da vida. E aí eu queria falar uma coisa para vocês aleatória aqui, mas que tem a ver, que aí a gente fala dessa coisa do todo, né? E aí a gente fala dessa coisa das informações que estão no todo. Acho que o Fabrício vai gostar disso aqui, Maria Nívia também. Que é esse lugar onde tá todas as informações, onde eu acesso tudo aquilo que eu consciente, eu aqui na minha cabeça não sei, que é o akasha. O akasha é uma coisa que a gente vê também na terapia e que a gente vê no yoga. Então eu faço, por exemplo, eu trabalho com leitura de registros akáshicos. Então, para quem não sabe, né, akasha é como se fosse essa biblioteca universal, que todas as informações de tudo que existe. Então, por que uma pessoa sabe uma coisa daqui e a outra que sabe dali, que canalizou dali? Por quê? Porque existe esse lugar
onde contém todas as informações. E aí, o mais legal é que existe a nossa biblioteca de alma, tudo que eu vivi. Então, o meu registro akáshico, a minha biblioteca de alma, né? E aí, por que é legal a gente saber disso? Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente precisa aprender, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa nos guiar, a gente sabe que a informação está ali se a gente souber estar presente e nos conectar com esse espaço, né? Então, o yoga ele faz isso através da conexão com você, né? Através de um processo um pouco mais prolongado, e a gente tem algumas terapias, como a leitura de registros akáshicos, que faz essa conexão através de um método onde a gente acessa esse campo. E ali eu trago toda a minha sabedoria ancestral, tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu já aprendi em todas as minhas existências, todos os passos evolutivos que eu já dei, como forma de guia para que eu continue evoluindo. Então, a gente vê nisso que todos esses passos do yoga, mesmo que eu não chegue lá no samadhi nessa vida, né? Eu vejo que todos os passos que eu já dei em todas as minhas existências me serviram e eu nunca volto do começo, né? Eu volto da onde eu parei, eu vou continuando no processo evolutivo. Então, eu espero que esse papo de hoje aqui tenha inspirado vocês a trabalhar mais esse processo evolutivo de vocês, tenha inspirado vocês a se respeitarem mais, a olharem mais para si, para a cura de si mesmo, a cuidar mais do corpo, a trabalhar mais de yoga, a buscar mais esse conhecimento que pode ser tão enriquecedor, que mudou a minha vida e de muitas pessoas que eu conheço, que eu tenho certeza que vai mudar a tua também, se você já não começou nesse caminho. Você não precisa se tornar professor de yoga, você não precisa fazer as posturas mais lindas do mundo, você não precisa de flexibilidade, não, você precisa começar a estudar, a aprender e a dar os seus passinhos, e isso que é importante, é só isso, né? Obrigada, Lucas. E aí, eu quero antes de dar tchau, eu quero dar um spoiler que vai rolar em breve. Um curso super especial, uma formação de leitura de registros akáshicos. Fiquem ligados, porque vai ser especial, vai ser para pouquíssima gente, porque vai ser um formato muito único de mentoria, porque eu quero que cada um tenha essa capacidade de acessar de uma forma muito profunda e muito verdadeira, não só ter o registro quanto de outras pessoas e ajudar outras pessoas no processo evolutivo delas. Porque é esse meu objetivo aqui, né? Que a gente evolua individualmente e que esse individual reflita para o coletivo. Então, estamos todos juntos e espero que vocês tenham recebido informações que façam algum tipo de transformação na tua vida. Eu espero você, Mariane, nesse curso, que eu acho que você vai pirar, porque é diferente. Esse é profundo, viu? Você já fez a ativação dos 12 chakras, você vai gostar. Obrigada, Mariana. Caiu de paraquedas, ai que bom. Se você não ouviu desde o começo, depois ouve. Uno, sim, Uno também. Pra quem não sabe, né? Nessa lei do universo, tem muita informação aí pra gente. Dá pra acessar também. Mãe, minha mãe. Obrigada, viu, gente? Um beijo pra vocês. Um ótimo restinho de semana. E a gente se vê na próxima live e vamos nos falando por aqui. Espero que tenham gostado. Compartilhem com quem vocês amam, se vocês gostaram, é óbvio. Tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.